Bendito. Boa noite. Boa noite. Estamos aqui. Amém. Glória a Deus, Sonália. Amém. Bendito Deus, nós estamos aqui, Senhor. Nossos corações. Glória a Deus. Pede que o Senhor contemple o nosso coração nesse momento. Senhor, contemple a nossa saúde, o nosso corpo com saúde, Senhor Deus. Pai, nós pedimos a Ti que Tu estejas conosco, Senhor Deus, nos ensinando, Senhor, fazendo com que a Tua palavra seja clara, Senhor, para nós, que a gente possa entender de uma maneira simples, Senhor, mas guardar a Tua palavra no coração, praticar a Tua palavra, que o Senhor venha nos abençoar, Senhor Deus. Guarda as nossas vidas, Senhor, guarda, Senhor Deus, a nossa mente, o nosso coração, de qualquer investida, Senhor Deus, do mal. Preserva, Senhor Deus, a nossa vida, Senhor Deus, para teu louvor, que a nossa vida, Senhor Deus, seja mesmo usada por ti. A tua palavra fala em algum momento, fala, procurei alguém para que possa interceder, e achei. Aí o Isaías fala assim, eis-me aqui, Senhor. O Senhor está procurando e Isaías foi lá se ofereceu. Eis-me aqui, Senhor. Que a gente possa ter esse coração, Senhor Deus, diante de Amém. Ti e falar contigo. Eis-me aqui, Senhor. Usa conforme a Tua vontade, usa conforme a necessidade da Tua igreja, mas estamos aqui, Senhor. Enquanto estamos aqui, nós cremos que somos úteis. Às vezes a nossa mente fala que a gente já passou da idade, que não tem muita coisa para fazer, mas, Senhor, se estamos aqui, é porque somos úteis a Ti. Então, Pai, contempla o nosso coração e usa-nos de acordo com a Tua vontade. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Amém. Vamos lá compartilhar a tela. Hoje é... Deixa eu ver aqui. Hoje a gente vai estudar 1 Coríntios 9, e eu não sei você deve ter passado, se você em algum momento serviu em alguma igreja, se você se dispôs a trabalhar para Deus, às vezes quando a gente se dispõe a trabalhar para Deus, às vezes acontece de a gente sofrer alguma represália. E apóstolo Paulo, aí você pensa assim, só comigo que acontece? Não, acontece com todo mundo que vai servir. Só não acontece com quem não está fazendo nada. É gozado, né? Quem não está fazendo nada, não acontece nada. Agora, quem está se dispondo a servir, a orar, a distribuir os seus dons ali na obra de Deus, acontece sim. E o apóstolo Paulo está nesse momento aí, ele está trabalhando para Deus, missionário, em excelência, e aí ele sofre um revés aí. O pessoal está desconfiando do ministério dele, do chamado dele. Então, esse capítulo 9 é a defesa dele perante aquelas pessoas que duvidam do chamado dele. Então, de repente, na leitura desse capítulo, você vai se encontrar aí, igual o apóstolo Paulo, assim, sabe, se defendendo, aí você vai falar, aconteceu mesmo isso comigo em algum momento, então você vai se achar aí. Então, vamos lá. Eu botei um resuminho aqui. Paulo iniciará com uma defesa do seu ministério, né? Aí, o que está acontecendo aqui? Tem umas pessoas ali, falsos mestres, que estavam ali, se reunindo ali na igreja de Corinto, e estava acusando o apóstolo Paulo da motivação dele de pregar o evangelho ser motivo de dinheiro, de ganhar dinheiro ali a custas do evangelho, né? Aí ele vai apresentar a defesa dele, e a gente vai entender. Agora, às vezes a acusação, ela tem sentido, às vezes a acusação, né, ela tem uma procedência, né,
Mas não é esse o caso do apóstolo Paulo. Ele vai defender, ele vai colocar ali as coisas, o que ele deixou de lado para servir a Deus, e a gente vai fazer essa caminhada hoje com a defesa do apóstolo Paulo. Então, 1 Coríntios 9, ele começa assim: não sou eu, porventura, livre? Não sou apóstolo? Não vi Jesus, o nosso Senhor? Então, ele vai colocando assim, né? Que ele tem liberdade em Deus, que ele é apóstolo e que ele viu o Senhor Jesus, né? A gente lembra que o apóstolo Paulo, né? Ele era um perseguidor dos cristãos, né? Ele recebia cartas, né? Do imperador, tudo, e ele ia buscando cristão. Quem é dessa seita chamada naquela época os do caminho, né, o caminho de Jesus. Então ele ia atrás dessas pessoas. E aí no caminho de Damasco, ele indo para uma cidade, Jesus aparece a ele. E ele está a cavalo. No momento em que ele ouve a voz de Jesus, ele cai do cavalo. Ele cai daquela idade. E aí ele pergunta, né? Ele pergunta: quem és tu, Senhor? Aí Jesus fala: sou eu, aquele que você persegue, você está perseguindo. Então Jesus ali colocou assim: está perseguindo o cristão, está me perseguindo. Então, às vezes, você está sofrendo alguma perseguição, Jesus está pegando por conta do evangelho, você está sofrendo alguma perseguição, então Jesus faz essa colocação. Se você está sofrendo alguma perseguição por causa do evangelho de Cristo, Cristo está sendo perseguido também, através da tua vida, né? Então, o apóstolo Paulo fala, e ali ele conhece Jesus, né? Ali ele é ministrado por Jesus, e ali ele inicia a caminhada dele como missionário. Ele larga a mão de tudo para pregar o evangelho. E aí ele fala assim: não sou eu não vi Jesus. Aí ele vira, né? Acaso não sois fruto do meu trabalho no Senhor? Ele está falando ao grupo que se reúne ali naquela igreja, né? Aquela comunidade cristã ali em Corinto. Então ele fala: vocês não são fruto do meu trabalho? Aí o versículo 2 ele continua falando: se não sou apóstolo para os outros, certamente eu sou para vós. Eu sou apóstolo de vocês, porque vós sois o selo do meu apostolado no Senhor. E ele está falando para os povos de Corinto, ele está falando assim: vocês são meu selo, vocês são a prova do meu trabalho no Senhor, né? Então, terceiro, ele fala: a minha defesa perante os que me interpelam é esta: não temos nós o direito de comer e beber? Ele está executando um trabalho ali de pregar o evangelho, então ele está questionando aquelas pessoas que estão falando dele. Ele fala assim: acaso a gente não tem direito de comer e beber pregando o evangelho? Aí o 5 ele continua: e também o de fazer-nos acompanhar de uma mulher irmã, como fazem os demais apóstolos e os irmãos do Senhor e Cefas. Ou seja, ele está falando: eu não posso estar aqui com uma mulher do meu lado, e aqui a gente entende que o apóstolo Paulo às vezes caminhava, né? Era ele e Barnabé no começo, né, da caminhada dele. Então iam os dois, né? Aí ele fala assim: acaso a gente não pode caminhar junto, igual fazem os outros apóstolos? Porque o pessoal estava acusando o apóstolo Paulo. Então ele está falando assim: por que vocês estão acusando a gente, né? Aí vamos continuar para a gente entender mais um pouquinho do que estava acontecendo, que ele continua a falar. No versículo 7 ele fala: quem jamais vai à guerra à sua própria custa? Aí ele já pega como um bom soldado, né?
Ele fala, o soldado, quando ele vai à guerra, ele é custeado pelo país que está enviando esse soldado. Esse soldado não tem que pagar o soldo, é soldo, né? A comida que ele recebe, o uniforme, a arma. Se ele está indo para a batalha, ele tem um em volta ali, um entorno dele que está custeando, né? Então, o apóstolo Paulo está trabalhando. Quando ele vai de cidade em cidade, pregando o evangelho, abrindo igreja, formando líderes para deixar um líder ali, vai o outro líder lá, depois ele volta, ele pergunta como é que tá, ele aconselha, ele está trabalhando. Então ele fala assim, não tenho direito, né? Aí ele continua falando aqui no versículo 7. Quem planta a vinha e não come do seu fruto? Aqui ele já vai se posicionar como um lavrador, né? Que planta, né? E o resultado do plantio ele tem direito a se alimentar. E ele continua dando exemplo. Ou quem apacenta um rebanho e não se alimenta do leite do rebanho? Porventura falo isto como homem, ou não o diz também a lei? Então ele vai aqui, ele se reporta à lei, e quando um judeu, né, fala de lei, ele está se reportando à lei de Moisés, que a gente chama aqueles primeiros 5 livros da Bíblia, que é o Pentateuco, e o judeu, até hoje, ele seguia por essa lei, ele segue essa lei. Então, o apóstolo Paulo falou, né? Deu os exemplos, né? O modelo que segue, agora ele vai, apela para a lei também. Ou não fala isso a própria lei, né? Aí ele fala, porque na lei de Moisés está escrito: não atarás a boca ao boi quando pisa o trigo. Você não pode prender a boca do boi quando ele está ali pisando o trigo. E na hora que ele está pisando o trigo, ele come, o boi come também. Acaso é com bois que Deus se preocupa? Quando Moisés falou essa lei, aí ele está falando assim, acaso é com bois que Deus está se preocupando quando falou isso? Né? Ou é seguramente por nós que ele o disse. Então, quando está se trabalhando, não se pode atar a boca. Ou seja, quando se está trabalhando, o salário que você recebe é justo, porque você está executando um trabalho, né? Aí o versículo 10 fala: ou é seguramente por nós que ele o diz, certo que é por nós que está escrito, pois o que lavra, que trabalha na lavoura, cumpre fazê-lo com a esperança. O que pisa o trigo, façam na esperança de receber a parte que lhe é devida. Então, ou seja, o apóstolo Paulo está falando assim, para quem trabalha, é justo receber no trabalho um salário, né? Aí eu peguei essa parte aí que ele fala, que ele cita a lei, e eu coloquei aqui embaixo para a gente saber que isso está na lei. Onde é que está escrito isso que ele falou? Está em Deuteronômio 25, 4. Deus ordenou, não amordace o boi enquanto ele estiver debulhando o cereal. É com bois que Deus está preocupado? Não. Isso é um princípio para suprir a necessidade do boi. E também, quando a gente fala, traz para a gente, aqui o Wisber, ele fala assim, como os bois não sabem ler, esse versículo foi escrito para os bois. Então, foi escrito para a gente. Ele deu exemplo, igual Jesus fazia muito, né? Contava uma historinha, né? Para a verdade ser falada, né? Jesus contava uma historinha e a gente entendia qual era o princípio. Então, o apóstolo Paulo está aqui falando de um princípio. Aquele que trabalha, ele tem direito ao salário, né? Então, vamos continuar aqui. Eu botei assim, o Senhor, isso aqui é uma observação aqui minha, né?
o Senhor ordenou aqueles que pregam o evangelho que vivam do evangelho. Aí eu botei assim que não tem palavra específica de Jesus falando isso. Olha, aquele que prega o evangelho, viva do evangelho. Mas tem duas passagens na palavra de Deus que você entende que isso é um princípio de Deus. Em Mateus 10:10 fala assim: o trabalhador é digno do seu sustento. Ou seja, o trabalhador é digno de receber o salário. E em Lucas 10:8 diz: quando vocês, ele está falando para os discípulos, né? Quando vocês entrarem numa cidade e forem bem recebidos, comam o que for posto diante de vocês. Então, Jesus aqui, ele está confirmando esse princípio que está escrito lá em Deuteronômio na lei. Então, Jesus está falando assim: aquele que trabalha é digno de receber um salário. Não tem nada de errado em se dar, oferecer um salário para aquele que trabalha. Aí vamos continuar. Versículo 11. Se nós, apóstolo Paulo está se defendendo, né? Ele está falando com o povo de Corinto, que está falando aí que pode ser que ele pregou o evangelho com ganância para querer receber dinheiro, para ficar rico. Ele está se defendendo. Então, versículo 11, ele fala assim: se nós vos semeamos as coisas espirituais, será muito recolhermos de vós bens materiais? Ele está pregando o evangelho, é demais ele receber, né, a paga desse trabalho. Aí 12, se outros participam desse direito sobre vós, não o temos nós em maior medida? Ele está falando, se outros aí estão e recebem, será que nós não temos direito a isso? Aí ele continua. Entretanto, não usamos desse direito. Ele fala assim: antes suportamos tudo para não criarmos qualquer obstáculo ao evangelho de Cristo. E aqui eu faço uma parte aqui. Como é que o apóstolo Paulo ele trabalhava? Ele chegava num lugar para pregar o evangelho, enquanto não vinha suprimento da igreja, ele trabalhava. Ele trabalhava. E o trabalho dele era de tendas, fazer tendas. Ele fazia tendas. Então, ele recebia por aquele. Quando chegava o suporte financeiro da igreja que o tinha enviado para o trabalho missionário, ele parava de fazer tendas e ele se dedicava a pregar o evangelho de dia e de noite. Mas enquanto não vinha o suporte financeiro, ele trabalhava em fabricar tendas. Então, ele fala, por isso que ele fala aqui, a gente não usou do direito de receber de vocês o valor financeiro enquanto a gente trabalhou para vocês. Ele fala assim, a gente não foi pesado para vocês, né? 13, não sabeis vós que os que prestam serviços sagrados do próprio templo se alimentam? E quem serve ao altar do altar tira o seu sustento? Isso está na lei também, na lei de Moisés. Moisés falava que as ofertas ali, que era retirada uma parte para o sacerdote, para a família dele, para sustento. Então, ele está falando algo que está na lei, ele não está fugindo da lei. Ali ele não foi trabalhar ali para ganhar sustento, para ficar rico. Ele foi trabalhar e aí ele era digno do trabalho. E que trabalho é esse? Que digno é esse? A gente sabe que o apóstolo Paulo não tinha casa, né? Não tinha nada. É o sustento mesmo de vida, do dia a dia, né? É isso que ele está falando, que ele recebe, né? E aí o versículo 14, ele continua falando, assim ordenou também o Senhor aos que pregam o evangelho, que vivam do evangelho. Então, quem prega o evangelho, se é um pregador da palavra,
que ele viva desse serviço, porque ele não vai se ocupar com outro tipo de serviço, ele vai ficar ali sendo mantido, né, por aquele serviço que ele está prestando. Aí a gente pode abrir um parênteses aqui um pouquinho. Tem líderes de igreja que, por conta eu creio que é por conta de escândalo, sabe? Assim, porque tem muito escândalo quando envolve essa história de dinheiro, né? Inclusive, assim, eu era uma mesmo, antes da minha conversão, eu falei assim, eu ainda diz para o pastor ficar rico, eu, eu meio que falava isso aí, sabe? Assim, fazer pastor ficar rico, né? Eu fazer isso, né? Aí eu falava isso antigamente, sabe? E aí depois eu já me arrependi, que agora eu entendo, né? O que é isso, né? O que é essa coisa aí. Mas eu lembro que eu falava isso. E esse negócio de dinheiro tem muito escândalo. Então, tem alguns, e eu conheço alguns líderes evangélicos, assim, à frente de igreja, que eles preferem ter o trabalho deles e pregar o evangelho lá de noite, sabe? Eles preferem ter o trabalho, que a gente chama trabalho secular, do que viver da igreja, justamente para que não ninguém possa falar que ele está tirando da igreja. Mas aqui, pela palavra que a gente está lendo e está fazendo menção lá, a lei, o Senhor Deus falou que quem prega o evangelho, que viva do evangelho. Não tem nada de errado aquele que prega o evangelho e recebe um salário para manter a vida dele, a casa dele, né? Então não tem nada de errado. O que é que está errado, então? São aqueles que se aproveitam e para enriquecimento ilícito, enriquecimento próprio. Tem pessoas que abusam, né? E aí, por conta desses que abusam, acaba os outros preferindo, para não ver o nome dele envolvido em alguma coisa errada, eles preferem não receber. Mas deixa eu te falar, quem está à frente como pastor de uma igreja, ele está disponível para os membros da igreja. No caso lá, o meu pastor, eu vejo, até para quem não é membro, ele está disponível, sabe? Mas assim, e se ele tivesse um trabalho secular, não daria para ele atender a demanda que a igreja necessita. Por exemplo, se ele está trabalhando, ele não pode largar o trabalho para ir lá acolher uma ovelha que está necessitada de alguma coisa dele. Não dá para fazer, ele tem que ficar lá no trabalho. Ele não dá para largar o trabalho. Agora eu vou largar aqui um pouquinho que eu vou lá na igreja servir a igreja. Não, ele tem que ficar no trabalho, né? E aí eu acho muito correto, sabe? Quem é essa lei aí que está na lei, sabe? Quem prega o evangelho, que viva do evangelho. Eu acho correto. O que eu não acho correto é aqueles que saem disso para cometer ilicitudes, sabe? E tem pessoas que cometem, mas também tem aqueles que são honestos, que anos de serviço na igreja não estão ricos, estão nada, estão ali com a vida mediana, bem, com as contas pagas, tudo direitinho, mas não são ricos. Eles estão servindo a Deus, com a vida deles, né? E esse servir a Deus é madrugada, sabe? É qualquer momento, sábado, domingo, né? Segunda a segunda. Eles estão disponíveis. Casamento, enterro, visita, né? Visita ao hospital, é tudo isso, sabe? Eles estão disponíveis. E vai com muita boa vontade, com muito carinho, né? E é assim. E continuando aqui.
16, né? Não, 15 ainda, eu comecei a ler o 15 e parei. Eu, porém, não me tenho servido de nenhuma dessas coisas. Apóstolo Paulo está falando. Eu não tô vivendo do Evangelho. Eu não tenho me servido de nenhuma dessas coisas. E não escrevo isto para que assim se faça comigo. Ele não está escrevendo isso para que a igreja fale assim, ele não está sendo servido aqui, a gente vai servir agora. Não, ele não está falando isso. Ele fala assim, porque melhor me fora morrer antes que alguém me anule essa glória. Eu acho interessante, ele fala assim, eu prefiro morrer do que vocês falarem que vocês estão me sustentando, que eu não estou me sustentando, que eu não estou fazendo isso com amor. Ele fala 16, ele continua com esse pensamento. Se eu anuncio o evangelho, eu não tenho de que me gloriar, pois sobre mim pesa essa obrigação. Porque ai de mim se não pregar o evangelho. Aqui ele está falando, olha, eu anuncio, eu prego, não porque é obrigação minha, não. Eu não tenho nem por que me gloriar, falar, eu sou um pregador. Não. Ele fala de mim, porque é algo que Deus colocou no coração dele para ele fazer. 17. Se o faço de livre vontade, eu tenho galardão. Então agora a gente chegou no ponto do apóstolo Paulo. Na realidade, quando ele faz o serviço, ele pensa também, eu vou ter galardão por esse serviço, que eu estou fazendo de coração, sem ser por obrigação, eu faço porque ai de mim não fazer, né? E eu vou ter um galardão, porque eu estou servindo ao reino de Deus. Aí, se ele faz isso de livre vontade. Mas se ele faz constrangido, o versículo 17 continua. Se ele é constrangido, se ele é obrigado a fazer, é então a responsabilidade de dispenseiro que me está confiada. Ele fala assim, nesse caso, qual é o meu galardão? Ele questiona aqui. Se é por obrigação, né, é o retorno, eu ganho salário aqui, então eu tenho que servir, eu tenho que fazer, não tem galardão. Agora, se ele faz com coração, de livre vontade, Deus está olhando o serviço dele. Né? Aí ele continua, nesse caso, qual é o meu galardão? É que evangelizando proponha de graça o evangelho para não me valer do direito que ele me dá. Então ele fala assim, é um galardão, servir, é de graça que eu estou fazendo esse serviço. E é muito interessante esse pensamento. Eu vou dar um testemunho aqui, meu e de Adalberto. A gente prega, né? A gente sai, vai em igrejas pregando. Quinta-feira mesmo eu estava pregando lá na igreja, no culto lá da nossa igreja. A gente prega. E aí, logo no começo, quando eu comecei a pregar, as pessoas vinham dar uma oferta. Elas ligavam sempre, a gente ir na igreja dessa, falava assim, quanto que a irmã cobra para pregar? Eu sempre respondia, eu não cobro nada. Tá bom. Aí chegava lá, às vezes vinha uma florzinha, né, amor? Às vezes um perfuminho, uma colônia, um creme hidratante, assim, numa bolsinha com presentinho, uma cesta de chocolate. E às vezes isso aí tudo vinha acompanhado de um envelopezinho com oferta. Aí eu falava assim, querida, por favor, eu não quero. Fica aí com vocês. Não, mas a gente separou para vocês. Aí eu falava assim, então faz o seguinte, você, na hora da oferta do próximo culto, você vai lá no gasofilaço, deposita, e na hora que você depositar, fala assim, Senhor, essa oferta aqui é de Adalberto e Gil. E a gente ia nisso aí. Aí não aceitávamos oferta. Nosso trabalho era voluntário para Deus, reino de Deus. A gente tinha orado aqui em casa, decidido isso. Aí veio uma profeta aqui em casa um dia falar assim, Gil, Deus me mandou aqui para falar com vocês que ele não está contente com vocês a respeito de oferta.
E eu olhei assim com o olho arregalado, né? Eu falei assim, como assim não está contente? Que a gente nem recebe oferta, a gente nem recebe, como é que Deus vai estar achando de algo errado? Ela falou, Gil, a oferta, quando a pessoa oferta alguma coisa, a palavra de Deus fala que essa oferta, se a terra for boa, é uma semeadura e vai ter colheita. Então, se a igreja julga você e Adalberto uma boa terra, quando eles semeiam nessa boa terra, eles que estão ofertando, eles vão colher. Quando vocês chegam e pegam assim, não queremos oferta, eles deixam de colher aquilo que eles estão semeando. Então, vocês têm que receber. Eu falei assim, não, mas a gente oferece o nosso trabalho para Deus. Aí falou assim, então vocês deem um jeito. Vocês recebam e deposita aí em alguma conta, vocês depositam isso aí, e aí vocês ofertem para algum missionário, para alguma coisa. Mas o que não dá é vocês não receberem, deixar de abençoar a pessoa que está ofertando. Aí eu fiquei. Aí o que a gente conversou aqui em casa? A gente vai, a Adalberta abriu uma conta separada. Então, quando a gente vai, a igreja vem com envelopinho de oferta, a gente recebe, fala, Deus abençoe vocês. A terra aqui é boa, terra fértil. Então, que vocês recebam a colheita. Aí a gente vem, a Adalberto vai lá, deposita nessa conta. E o que a gente faz com esse valor? Que vai sendo depositado lá. A gente não toca, a gente não tira para pagar a gasolina do carro. A gasolina do carro é a nossa oferta. Tudo que a gente gasta indo lá é nossa oferta. Aí o que a gente faz com esse valor? A gente doa para missionários que Deus fala conosco, sabe? De necessidade de algum missionário, a gente vai e deposita. Então, nosso dinheiro de oferta já foi para a África várias vezes na África, né, amor? Várias vezes. Para a África, a gente já ajudou a comprar uma moto para o pastor lá, que ia de bicicleta, e a bicicleta quebrou, ele comprou uma motozinha para ele ir para a igreja. Já ajudamos na África para a compra de material escolar lá. Ajudamos para um pastor aqui que está lá em Fortaleza, não sei se é Fortaleza, se é Recife, ele está lá, e Deus colocou no nosso coração, assim, doa um valor, deposita, aí eu procurei o pastor no Instagram, achei, falei, pastor, fala o número do Pix seu para a gente depositar. Ô, minha irmã, glória a Deus, a irmã nem tem noção do que está sendo necessário aqui. Eu falei, não, pastor, Deus falou, a gente vai depositar. Aí depositamos, aí ele veio depois, né, amor, com a bicicleta, né? Foi uma bicicleta, né? Aí ele tirou uma foto da bicicleta dele e mostrou, veio para a gente, ele falou, minha irmã, eu vou de bicicleta aqui em várias aldeiazinhas aqui por perto, e o valor que vocês depositaram foi o valor que deu direitinho e sobrou um pouquinho para consertar a minha bicicleta toda. Foi feita uma revisão e agora eu posso ir. Ele tirou a foto, filmou ele ali com a bicicleta, agradecendo. Eu falei, glória a Deus. Então, esses valores a gente considera assim, não é nosso. Mas em nenhum momento a gente acha que é errado aquele que não tem um ganho mensal. Eu tenho um salário, Adalberto tem um salário mensal, e eu não acho errado a pessoa que vai pregar e recebe. Apenas nós colocamos esse nosso trabalho a serviço do Senhor, e o Senhor tem nos abençoado. Então, esse é um testemunho nosso de que Deus contempla, Deus abençoa, e a gente tem como testemunho assim, nada tem nos faltado, Deus tem suprido além da conta, Deus tem dado sonhos para a gente, tem concretizado sonhos, e isso a gente fecha aí, nisso aí. Mas
eu não sou contrária àquele que recebe. Por quê? A Bíblia fala que é digno do salário. É digno do salário. Então, se a pessoa recebe, ela tem direito pela palavra de Deus, ela não está fazendo nada de errado. Errado é quando a pessoa vai além do que a palavra fala. Aí está errado, né? Aí o apóstolo Paulo fala aqui, olha, eu faço de livre vontade, eu tenho galardão por conta disso, né? E ele se coloca assim. Então, vamos aí, adiante. 19. Porque sendo livre de todos, apóstolo Paulo está falando assim, eu sou livre, mas eu me fiz de escravo de todos, a fim de ganhar o maior número possível. O que ele está falando? Que ele, sendo livre, ele escolheu servir. Ele escolheu servir, a fim de ganhar o maior número possível. Ganhar aqui o quê? Ele está falando dinheiro? Não. Ganhar vidas para o reino do Senhor. Então, ele resolveu, em função das vidas que vêm para o reino de Deus, ele resolveu se fazer de escravo, de servo. Então, ele resolveu dar a vida por conta disso. Aí ele continua falando, eu procedi para com os judeus como judeu, a fim de ganhar os judeus. Para os que vivem sob o regime da lei, como se eu mesma assim vivesse, para ganhar os que vivem debaixo da lei, embora não esteja eu debaixo da lei. Ao sem lei, que não tem lei nenhuma, não tem a palavra de Deus, não tem nada, ele fez o quê? Como se eu mesmo fosse, não estando sem lei para com Deus, mas debaixo da lei de Cristo. Aqui saiu tudo com letra minúscula, e não é letra minúscula. Deixa eu consertar aqui. Consertar. Com Deus aqui. Deus é letra maiúscula, porque está se falando do nosso Deus e não qualquer Deus. E Cristo com letra maiúscula. Então, Deus, mas debaixo da lei de Cristo, para ganhar os que vivem fora do regime da lei. O que o apóstolo Paulo está falando aí com isso tudo aí? Ele está falando assim, para com os judeus, eu me fiz de judeu. Para com os que vivem ali rigidamente debaixo da lei, eu me fiz também como se fosse debaixo da lei. Aqueles que não têm lei, eu também me fiz com os que não têm lei. Tudo para ganhar essas pessoas para Cristo. E ele completa isso. Eu fiz-me fraco para com os fracos, com o fim de ganhar os fracos. Fiz-me tudo para com todos, com o fim de, por todos os modos, salvar alguns. Tudo faço por causa do Evangelho, com o fim de me tornar cooperador com ele. Então, ele fala assim, para me achegar, porque às vezes se você chega num certo grupo de pessoa e você fala assim, você está errado, você está não sei o quê, a pessoa já te rejeita logo de começo. Então, você precisa ter sabedoria para chegar na pessoa. Você não pode chegar só com as suas verdades, jogar na cara da pessoa, a pessoa não sabe, não conhece, não sabe nada de Deus, você já chega ali, você vai para o inferno, você vai não sei o quê, a pessoa já te rejeita. Eu lembro que... E às vezes a pessoa também está sensível, né? E eu lembro que a minha amiga, né, tinha uma amiga que veio do espiritismo, aquele espiritismo mais assim, mais baixo, assim, né? E aí eu aceitei a Jesus e a gente trabalhava junto ali no Bezerra, e ela vinha para conversar comigo, ela me falava lá dos trabalhos na encruzilhada, não sei mais o que. Ela conta isso no testemunho dela. Ela falava assim, que ela conta assim, ela fala assim, que ela contava lá aquelas coisas todas, hoje ela é evangélica.
ela conta assim, aí eu falava aquelas coisas todas para Gil, e a Gil ficava me olhando assim, quietinha, não falava nada, quietinha, ouvia tudo, aquelas coisas todas sujas que eu falava, ela ouvia tudo. Aí no final ela falava assim, tá certo, mas Deus, na palavra dele, sabe, ele fala isso, isso e isso. Ela falou que eu sempre terminava com um versículo. Outro dia ela veio aqui, né, voltou a falar isso, né? Ela falou, eu admiro muito você, Gil. Você vai, a gente conta, a gente não está falando nada de Deus, eu estou contando alguma coisa, aí você vai, no final, você vai e vem com algo de Deus, assim, da Bíblia, deixa para a gente. Aí eu falei, é o meu jeito, né? Aí ela falou assim, gozado que esse seu jeito fez com que eu não me sentisse rejeitada por você, eu me sentisse aceita. Aí quando você vinha falar das coisas de Deus, às vezes nem eu queria ouvir, mas como você me ouvia com tanta atenção, aí eu tinha que devolver a mesma atenção, o mesmo carinho, né? E aí eu te ouvia. E ela hoje é uma serva do Senhor, tudo ali, né? Mas é muito gozado, porque às vezes a gente pensa que a gente precisa lá derramar tudo de Deus. Às vezes a pessoa, queridos, a pessoa está precisando de uma atenção, está precisando de você olhar para ela no olho, ver o que, que ela está necessitando para você pregar. Se você chega lá, sabe, com todo o seu conhecimento bíblico e derrama em cima dela, sabe, assim, e falando, você está errado, você tem que mudar, você tem que não sei o quê, às vezes não é a maneira mais sábia de chegar nas pessoas, sabe? Às vezes o ideal é você ser parte ali, você trazer a pessoa para você, não você rejeitar a pessoa, né? Mesmo que às vezes a vida que a pessoa está levando, de acordo com a Bíblia, tá errado, mas assim, você não pode chegar a despejar toda a Bíblia, sabe? Exigir que a pessoa seja santa, sabe? Que só assim que Deus vai amar, não é nada disso, nada disso. Deus ama, sabe? Agora, quando a gente aceita, nasce um desejo do Espírito de Deus dentro de nós, da gente buscar a santidade, né? Mas a gente não precisa estar todo certinho para vir para Jesus. A gente pode estar todo errado. O Senhor aceita. Então, se o Senhor aceita, quem somos nós para jogar em cima da pessoa e falar coisas, né? A gente precisa ter sabedoria para falar do amor de Deus. Jesus veio pelo amor. Aí, depois que a pessoa aceita, o próprio Espírito de Deus vai incomodar a pessoa e a pessoa vai querer mudar. E aí é a hora da gente começar a falar da palavra de Deus, que às vezes a pessoa está ali errando, mas nem conhece. Aí é a hora da gente, com amor, falar da lei de Deus, das coisas de Deus. Então, a gente precisa ter sabedoria. O que o apóstolo Paulo está falando aqui? Com toda a sabedoria que ele tinha da lei, de tudo, ele não chegava de qualquer jeito. Ele ficava junto da pessoa, ele se fazia ali para trazer a pessoa. Ele não rejeitava. Aqui ele fala, ó, me fiz de fraco com saco. Em outro momento ele fala, me fiz de forte, de fraco. Ele olhando a pessoa e cuidando da pessoa com olhar de amor para trazer a pessoa para Cristo. E ele termina aqui o 23, ele fala assim, tudo faço por causa do Evangelho, com o fim de me tornar cooperador com ele. Então, é o jeito, é o procedimento dele, e ele aqui está ensinando a gente, porque às vezes a gente chega sem sabedoria e a pessoa não quer saber de Jesus, até por nossa causa, o nosso jeito de falar de Jesus, né? Eu lembro que Jesus, para mim, ele não chegou falando assim, você está todo errado, você precisa consertar. Nada, Jesus chegou assim, eu quero te abraçar, eu te amo, eu acho você importante para mim. Jesus chegou com amor. Depois que eu conheci, nasceu o desejo de eu ir me santificando. Esse desejo está até hoje, né? Até hoje eu tenho desejo de me consertar, de melhorar, mas isso é o Espírito Santo que faz, é a obra do Espírito Santo dentro de mim. Então, o apóstolo Paulo está falando aí. Aí o 24 ele continua falando, não sabeis vós
que os que correm no estádio, todos, na verdade, correm, mas um só leva o prêmio, né? Pensa aí na corrida. Todo mundo está correndo, mas só quem vai levar o prêmio é quem chega em primeiro lugar, né? Então, ele fala assim, correi de tal maneira que que alcanceis esse primeiro lugar. Então, a vida nossa vai ser de acordo para eu chegar lá e conquistar o prêmio. Qual é o prêmio? Eu venci e eu também trouxe mais uns, ou eu ajudei uns a caminharem junto, a trazer. Esse é o melhor prêmio que alguém pode receber. Não tem outro prêmio. Dinheiro nenhum paga isso. 25. Todo atleta em tudo se domina. Aqueles para alcançar uma coroa corruptível, né? Essa coroa lá, o prêmio lá do atleta lá, né? Acaba. Às vezes é um dinheiro, acaba. Ele fala assim, nós, porém, a coroa incorruptível. E ele fala, assim corro também eu. Não sem meta, não de qualquer jeito. Assim luto, não como desferindo golpes no ar, ou seja, ele está correndo para um alvo, ele está lutando, mas ele não está dando golpes no ar, o golpe dele é certeiro, tem um alvo correto, ele sabe o que ele quer, ele está correndo atrás daquilo que ele traçou para a vida dele, e ele fala assim, esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesma ser desqualificado. Aí eu botei aqui embaixo a respeito dessa palavra esmurrar, né? Não é só esmurrar. A palavra grega, no sentido lá do grego, essa palavra aí quer dizer golpear debaixo do olho, é aquele que deixa o olho roxo, sabe? É essa a ideia aí desse esmurrar o corpo. Aí está falando, Paulo não queria que seu corpo dominasse todo o seu ser. Reprovado, provavelmente, ele não se refere à perda da salvação. Não é perda de salvação, ele não estava aqui preocupado, não venha eu mesma ser desqualificado. Ele está falando sobre a perda da recompensa dele, do trabalho dele, do galardão dele. Então, ele tem um alvo. Tudo isso ele fazia não para ser o maior, o melhor, nada, mas ele fazia para a conquista do alvo. E aí eu falo assim, todos nós precisamos pensar no alvo que a gente quer chegar. A gente não pode viver de qualquer jeito, de qualquer maneira, sabe? Ah, não sei, hoje está assim, amanhã não sei como é que vai ser. Não, eu tenho um alvo. E Paulo fala isso, eu tenho um alvo, eu prossigo, né? Filipenses fala, né? Prossigo para o alvo. Não que eu já tenha alcançado, ele fala, né? Não que eu já tenha alcançado, mas eu deixo as coisas que para trás ficam e vou em busca do alvo. Ele tem um alvo, tudo dele era assim, ó, eu tenho um prêmio, eu tenho um galardão, eu estou correndo atrás desse prêmio que está em Cristo Jesus. As pessoas não são as pessoas que vão dar prêmio para ele, por isso que ele não ligava ali muito, né? Para as pessoas, mas ele tinha um alvo em Cristo Jesus, e para isso ele dava a vida dele ele dava, ele vivia para isso, né? E por isso que ele não pensava em dinheiro e nada, ele tinha um alvo de prosseguir, se fazia de fraco com os fracos, de forte com os fortes, e eu acho que uma lição que pode ficar para a gente, sabe? A respeito da nossa vida, de olhar para o outro, de ver a vida do outro, em que eu posso servir, qual a ajuda que eu posso dar, o chamado que Deus tem para a minha vida, o que eu estou fazendo com esse chamado, sabe? Estou paradona, estou isso. Não, eu tenho um alvo, e esse alvo eu não perco ele de vista, ele está aqui. Então, que a gente prossiga, assim como o apóstolo Paulo fala, prossigo para o alvo, né?
E aqui nesse capítulo 9 a gente viu a defesa dele. A gente viu que ele não está preocupado com dinheiro, ele muito menos por isso, né? E ele tem um alvo. A defesa dele foi essa: ó, vocês podem estar pensando que eu faço por ganância? Não, não faço por ganância. Eu tenho um alvo. Eu faço tudo, eu não fui pesado para vocês, hora nenhuma, sabe? Em outras cartas. Ele entendeu bem a conversão dele, né? É o que errou. Ele Primeiro, entendeu bem a conversão entendeu bem dele. a conversão. Ele estava indo para Damasco para perseguir cristão. Sim. E quando Deus chamou ele, depois foi dito a ele que ele foi chamado para ver o quanto Deus se importava com ele, fazer ele sofrer pelo evangelho que ele perseguia. Evangelho. Então ele sabia que não tinha que agradar a ninguém. Ele sabia que o alvo dele ali é com Deus. é chegar à estatura de um varão perfeito, como Deus chamou ele para servir. E o negócio nosso também, assim como do apóstolo Paulo, sabe? O negócio do apóstolo Paulo é com Deus. Eu tenho isso aí firme na minha mente. Meu negócio também é com Deus, sabe? E esse compromisso com Deus, que eu tenho com Deus, me ajuda a ser eu mesma quando ninguém está olhando, sabe? Porque tem um momento que ninguém está vendo. Porque quando a gente faz para os outros, aí quando o outro está perto ali, aí a gente vai e mantém uma postura assim, né? Aí mostra que a gente é legal, que a gente é educadinho, que a gente faz as coisas direitinho, né? Então, é fácil. Só que quando a gente faz para Deus, queridos, é diferente. A gente entende que Deus está com a gente em todos os momentos. E aí, sim, eu sou cristã mesmo, sabe? Longe dos olhares ou diante dos olhares, eu sou a mesma pessoa. É aquela palavra que Jesus fala, que a palavra do cristão seja sim, sim, não. Sim e sim. O coração está sim e sim. Ou então, não, não. Então, a minha boca vai falar, meu coração é não, então minha boca vai falar não. Se meu coração é sim, a minha boca vai falar sim. Ou seja, uma pessoa sem hipocrisia, sincera, né? E sincera, a palavra sincero quer dizer sincera, sem máscara. Pessoa sincera é aquela pessoa que não usa máscara, é sincera. Então, que a gente seja sincero, porque o nosso Deus, ele está em todo tempo vendo, acompanhando, né? E eu quero galardão para minha vida, e eu sei que você quer o galardão de Deus para a tua vida também. Então, vamos firme aí juntos nessa caminhada aí com Deus. Amém? Morar e Amém. aí a gente conversa depois que eu pagar ali. Amém, Senhor. Que capítulo, Senhor, onde o apóstolo Paulo coloca ali com sinceridade ali a vida dele, o ministério dele, o que está no coração dele e o que importa para ele. E a gente percebe, Senhor Deus, que a conversão dele, como foi sincera essa conversão, porque ele abriu mão, Senhor, da vida dele toda, do cargo que ele tinha, o cargo grande que ele tinha, né? E ele abriu mão disso tudo para poder pregar o evangelho, para poder ganhar vidas para o reino de Deus. Então, Pai, que isso esteja no nosso coração também, esse exemplo, um bom exemplo da gente ver e copiar, viver, Senhor Deus, pensando no teu reino, pensando no galardão que o Senhor tem para todos aqueles que abrem mão, né, de coisas para indo em busca do teu reino, Senhor. Que isso esteja em nosso coração também, esse desejo de agradar a Ti, de fazer as coisas por Ti. Pai, em nome de Jesus, trata, Senhor Deus, conosco no particular, dada a Tua direção, Senhor, nos dê sabedoria, Pai. A gente percebe que o apóstolo Paulo ele tinha sabedoria para chegar em cada grupo de pessoas, ele sabia como chegar.
que a gente tenha sabedoria para chegar às pessoas, que a gente não rejeite as pessoas, não faça, Senhor Deus, o trabalho contrário das pessoas não quererem o Senhor por conta de uma palavra mal falada nossa, Senhor. Abençoa o nosso testemunho, Senhor, aonde a gente for, o que a gente fizer, o que a gente falar, que a nossa palavra, Senhor, seja doce como mel, seja cheia de amor, que a gente atraia as pessoas a Ti, Senhor, e não afaste as pessoas de Ti. Faça isso conosco e também colocamos, Senhor, a nossa família diante de Ti, todos, Senhor, sem deixar nenhum de fora. A nossa oração é que a Tua proteção esteja sobre cada familiar nosso, estejam eles onde estiverem, espalhados, Senhor Deus, ao redor do mundo, que o Senhor toque, que o Senhor guarde cada um debaixo das Tuas mãos poderosas, que o Senhor supra as necessidades, Senhor, aquele que está longe de Ti, que seja incomodado para ficar perto de Ti, aquele que nunca conheceu o Teu amor, Senhor Deus, que venha conhecer, Pai. Essa é a nossa oração, dia a dia, Senhor. Que o Senhor possa estar nos guardando, que a nossa semana seja uma semana abençoada, Senhor, cheia de saúde, cheia de graça, cheia de misericórdia. Que o Senhor possa, Senhor Deus, na necessidade do Teu reino, Senhor. Aí o Senhor estiver procurando alguém que acha nós ali, para suprir as necessidades do Teu reino, mesmo com incapacidade, Senhor, mas que o Senhor use a gente para o Teu reino, para engrandecer o Teu reino, Pai. Aonde a gente for, aonde a gente puder falar, seja através dessas mídias sociais aí, usa a gente, Senhor, usa naquilo que o Senhor tem dado para nós, que a gente possa distribuir para outros, Senhor Deus, que necessitarem, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor, nós Te louvamos pela Tua palavra, que tem nos ensinado, que tem adestrado, Senhor Deus, a gente para a batalha, Pai. Em nome de Jesus, amém. 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 Glória a Deus.